Abra sua Bíblia no livro de Filemon. Para quem não sabe, Filemon fica um pouco antes de Hebreus. É o livro que está antes de Hebreus, depois de Tito, Novo Testamento. Tá certo? Então, o livro de Filemon. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Filemon, versículo 1 a versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Vamos orar? Pai, que a tua palavra fale conosco, que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, assim como o Senhor tem sempre feito. Pai, que os nossos corações estejam abertos e que seja um solo fértil para o frutificar da tua palavra. Pai, que a tua voz nessa noite fale e que a nossa voz se cale, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, iniciando hoje essa pequena série sobre esta carta de Filemon, você tem que ter em mente que é uma carta que Paulo manda a Filemon. Paulo está falando a alguém, ele escreve uma carta. Por isso é interessante a gente estudar ela completa, né? Uma parte hoje, uma parte da semana que vem, porque é uma carta só. Serão duas mensagens, esta é a primeira delas. O livro de Filemon, como já foi dito, foi escrito por Paulo e é uma carta a este irmão em Cristo. Embora seja uma carta pequena, é uma carta muito rica em conteúdo e ensinamentos. Fala sobre comunhão da igreja, comunhão dos santos. No que diz respeito à comunhão, ela é muito rica. A carta de Paulo a Filemon fala também sobre relacionamento cristão, relacionamento de irmãos. Fala também sobre amor ao próximo. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre amor ao próximo. A carta de Filemon fala também sobre perdão. E, sobretudo, a carta de Filemon fala sobre como nós devemos ser como cristãos. Como viver o Evangelho de forma prática. É sobre isso que eu queria falar hoje. É sobre isso que a carta fala. Como nós devemos ser como cristãos. O título dessa mensagem é Como viver o Evangelho de forma prática. Como viver o Evangelho de forma prática, irmãos? Hoje em dia, infelizmente, em muitos lugares, irmãos, o Evangelho, ele é descredibilizado. Hoje mesmo eu estava vendo um documentário, algumas notícias, compartilhamos até ali no grupo do Ministério Louvor da Igreja, um documentário sobre uma igreja dos Estados Unidos, uma igreja que se diz cristã,
e que se você for assistir o documentário, você fica horrorizado com aquela igreja que parece ser de Deus. Muito cuidado com aquilo que parece. Tem muitas coisas que parecem, mas não são. Em muitos lugares, irmãos, o evangelho, infelizmente, está descredibilizado. Você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa diz: isso é só enganação. Em muitos lugares o evangelho está desacreditado. E por que será, irmãos? Sabe por quê? Porque muitos cristãos têm vivido o evangelho de forma teórica e não de forma prática. Poucos têm vivido de forma prática. E o que é que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas vão à igreja. Muitas pessoas vêm à igreja. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Muitas pessoas toda semana ouvem falar de Jesus. Mas vivem esse evangelho teórico. Na prática, no dia a dia, quando o culto acaba, quando eu vou para casa, muitos que se dizem cristãos têm uma vida igual a qualquer outro descrente do mundo. Isso resulta em quê? Num evangelho descredibilizado. Você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa diz: oxe, para ser crente que nem fulano? Quero não. O evangelho está descredibilizado porque muitos cristãos, ou pelo menos muitas pessoas que se dizem cristãos, têm vivido o evangelho apenas de forma teórica. O evangelho não transforma a vida dessas pessoas porque elas não permitem ser transformadas. Pessoas que vão à igreja todo domingo, que frequentam o culto, mas que Deus e o evangelho não transformou suas vidas. Pessoas que não se convertem, não se tornam novas criaturas. Não permitem que Jesus seja Senhor de suas vidas. E aceitar Jesus é isso. É entregar a sua vida ao governo de Cristo. E a partir de agora, eu não mando mais na minha vida. Quem manda é Jesus. E agora eu preciso ler a palavra para entender o que Jesus quer que eu faça, porque o que eu quero fazer não importa mais. Eu entreguei o senhorio da minha vida a Jesus. Olha, irmãos, não é difícil você perceber o que eu estou falando. É só você olhar as redes sociais e você verá alguns cristãos, ou que se dizem cristãos, que têm os mesmos costumes mundanos que tinham antes de conhecer Jesus, que têm a mesma forma do mundo, que frequentam os mesmos lugares das pessoas que não são cristãs. Cristãos que não fazem diferença. Enquanto que Paulo diz em sua carta aos Romanos: não tomem a forma deste mundo, mas transformem a sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas alguns não se transformam e tomam a forma do mundo. Quem aqui já não viu pessoas que são avessas ao evangelho por causa do mau testemunho dos crentes? Igrejas que parecem mais empresas, pastores que parecem mais chefes ou ditadores, ou, como está na moda agora, showmans, pastores do stand-up.
comediantes, pessoas que estão na igreja há anos, mas estão do mesmo jeito. Por quê, irmãos? Porque o evangelho não se tornou prático em suas vidas, mas o evangelho é apenas teórico. Estão na igreja e frequentam a igreja socialmente. Vêm para ouvir a mensagem, mas não se comprometem com o evangelho e não estão dispostos a colocar em prática aquilo que ouvem. Como viver o evangelho de forma prática, irmãos? Prática e não teórica. É sobre isso que eu quero falar. O que nós precisamos fazer? Olha, Paulo escreve esta carta a Filemon, e quando ele escreve esta carta, ele está preso em Roma, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Filemon era um crente, um irmão em Cristo, e Filemon tinha um ofício, um trabalho. Filemon era dono de escravos. Ele era senhor de escravos, ele possuía muitos escravos. Pense num crente, dono de escravos. Você consegue imaginar um crente que escraviza alguém? Olha que tem, viu, gente? Hoje em dia não existe mais escravidão, mas existe alguns trabalhos que são quase escravidão. E tem crentes aí que é estranho, mas esse era o ofício de Filemon. Ele era dono de escravos. Esse era o costume da época. E Paulo escreve a Filemon porque o seu escravo fugiu. Onésimo. Nós vamos ver na próxima semana, no restante desta carta, que Paulo escreve a Filemon porque Onésimo, que era escravo de Filemon, que tinha fugido, Paulo encontra Onésimo em Roma e descobre que Onésimo fugiu. E aí Paulo escreve para Filemon para avisar a Filemon que Onésimo está ali e que Onésimo aceitou Jesus e que ele receba agora Onésimo de volta, não apenas como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Agora fica a pergunta para você refletir: por que será que Onésimo fugiu? Por que será que Onésimo fugiu? Engraçado a gente pensar isso. Ora, se Filemon era um homem crente, e tão crente como parecia ser, por que Onésimo fugiu? Será que Filemon era um senhor perverso? Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Reflita. Será que Filemon era um chefe duro? Um patrão perverso? Era crente, mas com seus escravos ele era duro. E por isso Filemon disse: eu não aguento, vou-me embora, vou correr. Para ser crente assim, quero não, vamos embora. Será que é isso? O texto diz, nós vamos ver no restante da carta, que Paulo fala de Jesus para Onésimo, e Onésimo se converte, e Paulo intercede para que Filemon receba ele de volta e o receba bem, e que não o castigue por ter fugido, que receba ele como um irmão em Cristo e não como um escravo. Meus irmãos, por que Paulo precisa interceder por Onésimo, já que Filemon é um homem bom, já que Filemon é um homem crente? Por que Paulo precisa dizer: olha Filemon,
recebe Onésimo bem, não castiga ele não. Por quê? Não seria natural que Filemão, sendo um homem crente, trataria o seu próximo bem? Seria ou não, irmãos? Irmãos, parece que Filemão é como alguns crentes, aqueles crentes que já estão na igreja há tempo, mas que ainda precisa se converter em algumas coisas, que ainda precisa trabalhar o domínio próprio. E por isso, muitas vezes, o pastor precisa exortar. E Paulo, como pastor aqui, muito provavelmente, Paulo foi pastor de Filemão, ou algo parecido. Então, Paulo aqui está exortando Filemão a receber Onésimo bem, intercedendo para que ele tenha uma postura condizente com o Evangelho. É por isso que Paulo escreve esta carta, que é um pedido, mas também é uma exortação a Filemão para que se lembre do que diz o Evangelho. Como viver o Evangelho de forma prática, irmãos? O primeiro ponto que eu queria falar nesta noite, que eu vejo aqui nesse texto, para viver o Evangelho de forma prática, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Lembrando-se de quem nós somos. Se você não sabe quem você é, você não sabe como viver. Olha como Paulo se apresenta no versículo 1. Versículo 1, Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Só até aí que eu quero ler. Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não se esqueceu quem ele é. Ele lembra quem ele é. Se nós refletirmos nessa afirmação de Paulo, quando ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, nós vamos perceber que Paulo não se esqueceu quem ele é. É interessante notar aqui que Paulo começa sua carta se apresentando como prisioneiro de Cristo. Mas onde é que Paulo estava preso? Eu falei no início. Paulo estava preso em Roma. Mas Paulo não se apresenta como prisioneiro de Roma. Você sabe por que Paulo não se apresenta como prisioneiro de Roma? Porque Paulo não é prisioneiro de Roma. Paulo não serve a Roma. Paulo serve a Jesus. Ele é prisioneiro de Cristo. Sabe por que Paulo não se apresenta como prisioneiro de Roma? Porque Paulo sabe que se Deus quiser, Deus tira ele daquela cadeia. Se Deus quiser, Deus liberta ele. Ele sabe que ele está ali porque é a vontade de Deus. Paulo tem consciência que ele está preso porque Deus quer que ele esteja preso. É louco dizer isso, não? Paulo sabe que Deus quer que ele fique ali preso. Você diz, pastor, mas Deus pode querer que a pessoa fique presa? Pode, irmão. Propósito de Deus, só Deus sabe, ninguém entende. E Paulo estava preso ali, cumprindo um propósito magnífico. Sabe por quê? Porque o turno da guarda, a guarda romana, os policiais faziam turnos. Então, por exemplo, de 3 em 3 horas a guarda trocava. E cada guarda, quando chegava um guarda ali na porta da cela de Paulo, o cara tinha que ficar ali em pé, não podia sair, não podia abandonar o posto. E se ele ficasse ali 3 horas guardando a cela, era 3 horas Paulo falando de Jesus para aquela pessoa. Quando esse guarda ia embora e vinha outro,
Aí Paulo passava mais 3 horas falando de Jesus para o outro. E quando esse ia embora e vinha outro, Paulo falava de Jesus para o outro. Esse era o propósito de Deus. Não é à toa que na outra ocasião o carcereiro se converte. Não é à toa. É porque Paulo pregava. Paulo sabe, irmãos, que ele está ali porque Deus quer que ele esteja ali preso. Por isso ele não se considera preso de Roma, ele se considera prisioneiro de Cristo. Se Deus quiser lhe libertar, ele faz assim como fez lá em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, quando Paulo estava na prisão junto com Silas e louvava a Deus, e o texto diz que a prisão veio abaixo. Atos 16, 25 e 26, vou ler para você relembrar esse texto. Olha o que diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Todos que estavam presos ali naquela noite, não importa quem era, indiscriminadamente, podia ser ladrão, podia ser assassino, podia ser qualquer outro. Todos foram libertos, as cadeias de todos se abriram, porque Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus. Paulo sabia, irmãos, que se fosse da vontade de Deus, Deus o tiraria dali, e ele sabia que se ele está ali é porque Deus quer. Paulo não se esqueceu quem ele é prisioneiro de Cristo. Olha que coisa linda. Como a palavra prisioneiro pode ser bonito, quando eu digo, eu sou prisioneiro de Cristo. Para viver o evangelho de forma prática, irmãos, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Paulo sabia que ele era servo de Cristo. Paulo estava satisfeito em cumprir a vontade de Deus. Se Deus quer ele preso, ele aceita ser prisioneiro de Cristo. E sabe por que muitos não vivem o evangelho de forma prática? Porque não sabem quem são, esqueceram quem são. Muitos esquecem que entregaram sua vida a Jesus, que entregaram a Ele o governo de sua vida, que são servos de Cristo. E assim, mesmo conhecendo a palavra, eles se autogovernam. Eles governam sua própria vida como se eles fossem dono dela. Fazem o que querem, esqueceram de fazer o que Deus quer. Está assim de crente assim, governando sua própria vida e tirando das mãos do Senhor o governo de suas vidas. Esqueceram que fizeram a sua decisão por Cristo. Paulo não fazia o que queria, irmãos. Paulo aceitara a vontade de Deus com alegria, que era ser prisioneiro de Cristo. E é isso que ele está querendo dizer a Filemão. Ele está dizendo, olha, Filemão, você é um senhor de escravos, eu sou um prisioneiro de Cristo. Filemão, você prende, eu estou preso, em outras palavras. Filemão, que possivelmente tenha sido ovelha de Paulo ou tenha escutado o evangelho através de Paulo, mas que nessa condição Paulo está preso e Filemão está solto e é senhor de escravos. Paulo está querendo ensinar a Filemão a forma de se viver o evangelho,
Deixa eu perguntar para você, você sabe quem você é? Quando você está sozinho, quando você está no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, quando você está na faculdade, na sua escola, quando você está junto dos seus amigos, você lembra quem você é? Você lembra que você é crente? Você age como cristão ou age igual a todos os outros? Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo e isso mostra o quanto Paulo é obediente a Deus. Sabe por quê? Porque um prisioneiro não faz o que quer. Quem é prisioneiro não faz o que quer. Prisioneiro não acorda a hora que quer, não come a hora que quer, não tem banho de sol na hora que quer, não sai na hora que quer, não volta na hora que quer. Quando Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo, ele está dizendo, eu não faço o que eu quero, é o que Deus quer. Paulo sabe quem ele é. Paulo está dizendo, eu não sou livre para fazer o que eu quero. Quem manda é Deus. Eu sou prisioneiro de Cristo. O prisioneiro não tem liberdade. Perdeu sua liberdade. Quem aceita Jesus entrega o livre-arbítrio. Não tem mais. Esse é o problema, irmãos, da igreja hoje. Dos crentes hoje. Tem muito crente que acha que é livre. Sabe, pastor, eu sou livre. Tem muito crente que acha que tem livre-arbítrio, que não precisa obedecer a palavra de Deus, que pode fazer o que quer. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Isso não é ser crente. Isso não é vida cristã. Se você pensar assim, me desculpe, você não é crente. Devia aceitar Jesus de novo. Entregar o governo de sua vida para Jesus. É preciso você lembrar quem você é. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz, vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós somos sal e aqui estamos para fazer a diferença. Em segundo lugar, irmãos, se você quer viver o evangelho de forma prática, além de lembrar-se quem você é, você precisa orar pelos seus irmãos. Como viver o evangelho de forma prática? Lembrando-se de quem nós somos e orando pelos irmãos. Olha o que diz o versículo 4. Após se apresentar, Paulo inicia o seu discurso nesta carta, dizendo, a primeira coisa que Paulo diz após se apresentar, após dizer, olha, Paulo e Timóteo, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, aí ele diz, graça e paz a vós outros da parte de Deus, e a primeira coisa que ele diz no versículo 4, ele diz, sempre dou graças a meu Deus, lembrando de vocês nas minhas orações. Se você quer viver o evangelho de forma prática, meu irmão, é orando pelos seus irmãos. Olha, Paulo faz questão de dizer que ora por Filemon. Veja que coisa. Quem precisa mais de oração? Quem está preso ou quem está solto? Paulo está preso, irmão. Filemon está solto. E é Paulo que ora por Filemon. Quem precisa de oração, o preso ou o senhor de escravos?
Os dois precisam, né, irmãos? Olha, Paulo está dizendo: Filemão, eu estou aqui, Filemão, eu estou preso, mas eu estou orando por você. Sabe por quê, irmãos? Paulo está orando por Filemão. Deixa eu dizer para você por quê. Uma coisa que talvez você não saiba. Porque crente ora. É por isso que Paulo está orando. Porque quem é crente ora. E não ora só por si mesmo, ora pelos outros, pelos irmãos. Paulo também, irmãos, está indiretamente dizendo a Filemão que ele precisa orar pelos seus irmãos. Será que Filemão estava orando por Paulo? Será que Filemão estava orando por Onésimo, o seu escravo que fugiu? Será que ele dizia assim: eita, meu escravo foi embora, Deus protege meu escravo, não deixa acontecer nada de ruim com ele, traz ele de volta, Pai, na tua santa paz? Será, irmãos? Irmãos, viver o evangelho de forma prática é orarmos uns pelos outros. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. É por isso que nós somos igreja. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Em Tiago 5,16, a palavra de Deus diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por eficácia, a súplica do justo. É por isso que nós somos igreja, irmãos, para orarmos uns pelos outros. Você ora pelos seus irmãos? Olha, às vezes, no ambiente de trabalho tem aquele cara chato. Você ora por ele? Assim como Filemão era senhor e tinha escravos, muitas vezes nós somos chefe e temos empregados. Você ora pelos seus empregados? É quase isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo a Filemão: olha, nós devemos orar uns pelos outros. Os pais, vocês oram por seus filhos? Maridos, vocês oram por suas esposas? Professores oram por seus alunos? Paulo está exortando a Filemão sobre a necessidade de orarmos principalmente pela vida daqueles a quem nos deu autoridade. Filemão, como senhor de escravos, deve orar pelos seus escravos. Quando Deus te dá autoridade sobre a vida de alguém, junto com a autoridade vem a responsabilidade de cuidar e de orar pela vida dessas pessoas. Lembre-se que a quem muito é dado, muito é cobrado. Olha, se você tem autoridade sobre vidas, você tem responsabilidade por elas e deve orar por elas. E este aqui que vos fala é o pastor que sabe que precisa orar por vocês. E que tem responsabilidade com a vida de vocês. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz, só para você entender a responsabilidade que você tem sobre aquelas pessoas que você tem autoridade. O texto diz: obedecei a vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você ora pelas pessoas que você tem autoridade? Ah, pastor, eu tenho que orar pelos meus funcionários? Tem. Eu tenho que orar pelos meus filhos? Tem também. Pela minha esposa? Também. Aí eu pensei que era só o senhor que tinha que orar. Como viver o evangelho de forma prática, irmãos? Lembrando-se de quem somos, orando pelos irmãos. Terceiro ponto é amando o próximo. É assim que se vive o evangelho de forma prática. Paulo ressalta no versículo 5 o amor de Filemon para com todos os santos. Olha o que Paulo diz: estando ciente, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo elogia Filemon aqui dizendo: olha, eu ouvi falar do amor e da fé que tens para com todos os santos. Ele diz que o seu amor e a sua bondade têm lhe dado muita alegria e tem fortalecido os irmãos. Parece que sim, irmãos. Parece que Filemon de fato ama seus irmãos em Cristo. Porque Paulo diz que ouviu falar desse amor de Filemon para com seus irmãos em Cristo. Mas será que Filemon tratava seus escravos bem? Porque uma coisa é tratar com amor seus irmãos em Cristo. Outra tal coisa é tratar com amor seus escravos. Como será que Filemon tratava seus escravos? Aliás, por que Onésimo fugiu? E por que Paulo precisava interceder pela vida de Onésimo, já que Filemon era um homem tão bom? Por que Onésimo disse assim: ó Paulo, pelo amor de Deus, fala com Filemon, intercede aí? Será que Filemon era como alguns crentes que na igreja são uma bênção, mas no trabalho misericórdia? Na igreja são crentes amorosos, caridosos, mas no ambiente de trabalho são duros. Nem parece que são crentes. Você quer saber quem é crente? Vai no ambiente de trabalho dele. Vai na faculdade. Cuidado para não se espantar. Pergunta lá como é que eles são lá. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente chega para alguém e diz assim: meu irmão, fulano é uma bênção, né? A pessoa diz: fulano, misericórdia. Você precisa ver, pastor, como ele é aqui. E a gente fica com a cara assim, ó, sem saber o que dizer. Dá vergonha. E a gente é pego de surpresa. Se soubesse, eu nem tinha comentado que fulano era uma bênção. Meus irmãos, como Filemon é conhecido pelo seu amor aos irmãos e é senhor de escravos. E seu escravo tem medo de voltar. E Paulo precisa interceder por ele. Será que Filemon era um crente que, junto com os irmãos, era amoroso, mas junto com os escravos era rude, xingava, chamava nome, era perverso? Eu estou perguntando e não afirmando. É só para você refletir. Como você é como crente no seu trabalho?
Como você trata os seus colegas de trabalho? Seus funcionários? Você ama seu próximo? Como você é lá na faculdade? Tem gente que é agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que ele é crente na faculdade. Ele está à paisana. Ele está ali disfarçado. Em algum momento ele vai falar de Jesus para alguém. Por enquanto, ele está disfarçado. Meu irmão, se nós queremos viver o evangelho de forma prática, nós precisamos amar o próximo. É isso que Paulo está dizendo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu ouvi falar do seu amor. Sabe quando a gente enche a bola da pessoa e elogia ela, porque depois a gente quer dar uma palavra? Ele diz: olha, Filemão, ouvi falar do seu amor pelos irmãos. Ele está exaltando ali: eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é um homem amoroso, mas recebe Onésimo. Em quarto e último ponto, irmãos, para viver o evangelho de forma prática, além de lembrar quem nós somos, de orar pelos nossos irmãos e de amar o próximo, nós precisamos viver o que nós pregamos. É vivendo o que pregamos, não tem outro jeito. Olha, Paulo ora por Filemão para que a comunicação da sua fé se torne eficiente. Talvez na sua Bíblia diga assim, versículo 6. Olha aí o 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Talvez na sua Bíblia diz, para que a comunhão da tua fé seja eficiente. O que é isso, irmãos? O que é comunicação da fé? O que é? Para que aquilo que você comunica, aquilo que você fala, aquilo que você diz, seja eficiente. Não seja da boca para fora, seja verdade. Para que você ponha em prática aquilo que você comunica, aquilo que você prega, aquilo que você tanto anuncia a respeito da sua fé. E Paulo está dizendo, olha, dou graças a meu Deus, versículo 4, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de tudo que há em nós para com Cristo. Será que Filemão era um crente que a comunicação da fé dele não alcançava o coração de ninguém? Porque ele falava uma coisa e vivia outra. Paulo ora por Filemão para que ele ponha em prática a comunhão da fé. Por que será, irmãos, que Paulo ora por isso? Será que Filemão precisa aprender e observar com mais atenção aquilo que ele mesmo prega? Quando eu falo prega, não é só aqui subir no altar e pregar, mas aquilo que você fala em casa, aquilo que você fala na rua e para os seus amigos, você fala de Jesus. Será que Paulo está desafiando Filemão a provar que ele vive o que prega? E que ele prove que ele é crente agora, aceitando o seu escravo de volta? Afinal de contas, é isso que ele prega, o amor ao próximo. E que ele prove agora que ele vive o que ele prega. Irmãos, se nós queremos viver o evangelho, nós precisamos viver o que nós pregamos. Você tem vivido aquilo que você prega? Você tem vivido conforme aquilo que você crê? Seus colegas de trabalho podem afirmar isso. Seus colegas de faculdade podem dizer, olha,
realmente ele é crente. Porque nós vemos o proceder dele aqui todo dia. E o que ele prega é o que ele faz. O que seus colegas de trabalho, de faculdade ou de escola diriam? Como viver o evangelho de forma prática, irmãos? Lembre-se quem você é. Tenha vida de oração e ore pelos seus irmãos, principalmente aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Ame o seu próximo e viva aquilo que você crê, aquilo que você prega. Nós, como Igreja de Jesus, irmãos, precisamos viver o evangelho de forma prática, urgentemente, para que não sejamos descredibilizados. Chegará o dia que ninguém vai querer ser crente, porque o testemunho dos crentes é como aquela outra religião, que eu não quero citar o nome, da qual muitos de nós viemos, que todo mundo diz que faz parte, mas que não há diferença nenhuma. E ninguém quer ser daquela religião, porque é igual a todo mundo. Precisamos dar bom testemunho para dar credibilidade ao Evangelho de Jesus. Não escandalizando o nome do Senhor Jesus. Amém?